Entrevistas em Gerenciamento de Obras, série especial em orçamentos. A nossa convidada é a engenheira civil Camila Veigas. Este é o vídeo 1 de 3 que trata dos passos iniciais da elaboração de orçamentos de obra. Camila, obrigado por estar aqui conosco. Por favor, vou pedir que você se auto-apresente para quem está nos vendo. Meu nome é Camila Veigas, eu sou engenheira civil formada pela UTF-PR, também sou pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e desde que eu me formei eu venho trabalhando com orçamentação de obra. Trabalhei com vários tipos de obra já, desde estradas, hospitais, Minha Casa Minha Vida, condomínios, residências, então eu acabei adquirindo uma vasta experiência em muitos tipos de obra. O que me levou a criar a minha própria empresa alguns anos atrás, a CV Engenharia, onde eu venho dedicado toda a minha experiência para os meus clientes. O foco da CV Engenharia é na orçamentação de obras e também no planejamento de obras e gerenciamento de obras. Obrigado, Camila. Vamos então iniciar agora o vídeo 1 de 3 nos passos na elaboração do orçamento de obra. A Camila vai então falar sobre recebimento dos projetos, visita técnica, envio de dúvidas, início da planilha e o levantamento quantitativo. Os primeiros passos para se iniciar um orçamento de obra é ter todos os projetos em mãos. Se você vai fazer um orçamento executivo de obra, você precisa ter em mãos todos os projetos referentes a ele, né? O projeto arquitetônico, os projetos complementares. Tendo isso em mãos, o primeiro passo é estudar esses projetos. Verificar a compatibilidade deles, verificar todos os detalhes, começar a entender como será a metodologia construtiva, né, desse projeto, quais os detalhes, você já começa a identificar itens que vão ser serviços especializados, como esquadrias, e começa a separar tudo isso. Após você ter estudado esse projeto, ter entendido como será realizado esse projeto, o próximo passo é você visitar o local, porque muitas lacunas que o projeto deixa, você visitar o local da obra acaba te dando uma clareza melhor de quais os serviços serão necessários para que esse projeto seja realizado. Quando você vai fazer um orçamento de obra, é sempre bom ter em mente que você precisa considerar todos os detalhes. Todos os detalhes de construção são importantes. Então, considerar como é o canteiro de obra, como será construído o canteiro de obra, ver em que situação se encontra o terreno, se ele vai precisar de algum tipo de ajuste, né? E entender como o terreno se encaixa com o projeto. Isso é o primeiro passo e é um passo muito importante. Após isso, você vai começar a levantar os quantitativos. Aqui na CV Eng, a gente desenvolveu uma planilha, que é a planilha que nós usamos, que nós entregamos aos nossos clientes, com o memorial de cálculo, né? Quando nós levantamos o quantitativo, nós deixamos o memorial de cálculo junto na planilha, para que isso é uma dica bem importante e bem legal, para que, passado um tempo, você consiga se lembrar exatamente do que foi feito e do que foi considerado nesse projeto. Eu vou compartilhar uma tela aqui da nossa planilha. Então, essa é a nossa planilha padrão. A gente divide ela em algumas abas. Nesse momento, nesse vídeo, nós vamos focar apenas na aba quantitativos. Nessa aba, nós deixamos todo o memorial de cálculo. Todos os levantamentos estão descritos aqui. Eles são separados por itens, então veja que aqui nós temos estrutura do muro de entorno, né? Essa foi uma estimativa de muro, então também está escrito aqui, é uma estimativa. Nós colocamos
qual a profundidade das estacas, qual o espaçamento entre elas, qual o diâmetro, né? E isso tudo vai se calculando sozinho, sendo que se o cliente ou na hora da execução o engenheiro quiser alterar isso aqui para a realidade, para o que foi executado, o próprio cálculo vai se refazendo e vai alterando na nossa planilha de custo, que é de fato o que importa para nós. Todos os levantamentos são feitos na ordem em que a planilha é construída. Nós veremos a construção da planilha no próximo vídeo, então, mas os quantitativos são levantados na ordem e divididos conforme a construção da planilha. Então, nós temos separados as estruturas, né, entre estacas, viga-baldrames, vedações, o que também facilita na hora de fazer as compras dos materiais, para o engenheiro que está executando a obra ter plena clareza de tudo que foi considerado, de como foi feito. É sempre importante deixar algumas observações para que isso não seja esquecido depois de um tempo. E é isso. A parte de levantamento de quantitativo, eu acho que o mais importante sempre é deixar o memorial de cálculo junto com a planilha, fazer sempre com muito cuidado. Existem algumas taxas básicas de quando se faz estimativas. O ideal é sempre ter todos os projetos em mãos e fazer o levantamento com base nesses projetos. Obrigado, Camila, e quero lembrar a todos que esse é apenas um de 3 vídeos. Obrigado por ter assistido e participado conosco.